Efésios capítulo 5, versículos 18 em diante, diz assim: Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Meus queridos irmãos, podem repetir o versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém, amados? Veja só, ser cheio do Espírito Santo. Obrigado, meu irmão. Ser cheio do Espírito Santo era algo que era muito buscado no passado. As pessoas tinham isso como algo sagrado, uma busca sagrada. Amém, irmãos? As pessoas, eu me lembro, eu recebi Jesus no início dos anos 90, eu me lembro que as pessoas falavam muito disso, né? De estar em oração, de ler a palavra, de estar em comunhão na igreja, de buscar esta presença. Falava-se muito em buscar esta presença. Então, era algo muito sagrado, irmãos. As pessoas, eu quero que vocês entendam que eu não estou aqui sendo, vamos dizer assim, nostálgico no sentido de estar valorizando mais as coisas do passado do que as coisas de hoje, mas não tem, irmãos, como nós não fazemos esse paralelo, amém, irmãos? As pessoas sabiam o quanto é difícil ser cheio do Espírito Santo, por isso davam valor. Vocês não estão entendendo, irmãos? Porque aquela experiência que é fácil, não é? Aquela experiência que a gente, com qualquer 10 reais a gente consegue, não é, irmãos? É uma coisa que a gente tem como nada, não é assim? Eu vi uma vez, irmãos, uma pessoa, né, um artista, ser interpelado por um jornalista, e o jornalista ele quis meio que minimizar a obra do artista. Aí disse assim: mas por que você cobra tão caro para a exibição da sua arte, para essa sua apresentação? Não vale isso tudo, não. Aí o artista, né, para não ficar por baixo, disse assim: sabe por quê? Porque se eu cobrar baratinho, assim, 10 reais, a pessoa já entra dizendo: esse negócio presta não, 10 conto. Já entra com esse espírito. Então, cobrando alto, a pessoa já quer fazer valer o dinheiro. Ainda que não preste, eu vou fazer valer porque eu gastei muito. Vocês vão estar entendendo? Irmãos, isso eu estou falando para quebrar o gelo, mas a busca pelo Espírito Santo é algo muito além. Vocês vão estar entendendo, irmãos? É algo preciosíssimo e nós temos que dar valor a isto. E aí nós chegamos à nossa era, a era que nós estamos vivendo, irmãos, que a gente vê qualquer um se dizer cheio do Espírito, sim ou não, irmãos? Hoje nós vemos as pessoas por aí, eu costumo dizer, irmão, qualquer mané aí, se dizendo cheio do Espírito usado por Deus. É uma coisa que se consegue, né? Supostamente se consegue assim. É só a pessoa querer, é só a pessoa ter uma rede social que está cheia do Espírito Santo. Irmão, se você for fazer uma varredura na sua rede social predileta, você vai ver uma enxurrada de vídeos de pessoas se dizendo cheias do Espírito Santo. Sim ou não, irmãos? Tem até os famosos bandidos, né? Eu estava falando com o diácono Rivaldo e a nossa irmã Letícia antes do culto, que, irmãos, foi preso agora uma pessoa que estava vendendo orações, não é? Uma pessoa que estava se dizendo cheia do Espírito Santo e vendendo orações a empresários, a pessoas de alto nível, chegando a cobrar 20 mil reais. E pasma, irmãos, ele montou um call center com 70 pessoas. Um call center. Todos os homens se passavam por ele. Então o cara era onipresente, porque ao mesmo tempo que ele estava orando por um, tinha outro que estava dando profecia para o outro, se dizendo ele, irmão. E, por incrível que pareça, no quadro lá da empresa que ele montou, tinha metas, né? Tinha um funcionário do mês, um call center. Vocês vão estar entendendo, irmãos? No céu, né? Então, meus queridos, nós vemos que as pessoas por aí, irmãos, se dizem cheias do Espírito Santo. Por outro lado, irmãos, não tem
nem todos os que se dizem cheios do Espírito Santo são bandidos como esse. São pessoas simplesmente equivocadas, que elas confundem a histeria, o grito, né? O descontrole, o emocionalismo como o trabalhar do Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo. Porque para alguns aí, irmãos, quanto mais o camarada grita, quanto mais ele faz aquelas mugangas, está cheio do Espírito. Não é assim, irmãos? Quanto mais o camarada chora e se dobra e se joga no chão, aquela coisa toda... Está cheio do Espírito Santo. Irmãos, mas ser cheio do Espírito Santo é algo que nós vemos que no passado os crentes buscavam com muita galhardia. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E nós vemos na Bíblia, meus amados, que os cristãos davam muito valor a isso. Os nossos irmãos do Velho Testamento davam muito valor a isso. Tanto é, irmãos, que o nosso irmão Davi, lá no Salmo 51, né, quando ele faz aquela oração de arrependimento, ele pede a Deus: Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo, porque nós não, né, o Espírito Santo fica conosco diuturnamente, mas as pessoas do Velho Testamento sentiam essa carga negativa do Espírito Santo sair. Quando ele pecou, a primeira coisa que ele disse: não retire de mim o seu Espírito Santo, porque ele sabia da preciosidade que é estar cheio do Espírito Santo. Porque no Velho Testamento, como eu já falei aqui inúmeras vezes, no Velho Testamento o Espírito Santo não habitava nos crentes como hoje, né, na Nova Aliança, no tempo da graça. O Espírito Santo ele era derramado sobre pessoas específicas, para obras específicas. Então, irmãos, essas pessoas sabiam dar o valor a ser cheio do Espírito Santo. Amém, amados? Mas hoje, como qualquer um se diz ser cheio do Espírito, as pessoas não dão o valor devido e acham que é qualquer coisa. Mas, amados, se é tão importante, nós precisamos saber de verdade o que é ser cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Nós precisamos, antes de tudo, saber, né, o que é ser cheio do Espírito Santo. E nós precisamos saber também como ser cheio do Espírito Santo. E nós precisamos saber também quais as características de alguém cheio do Espírito Santo. Deixa eu perguntar a você: você está levando a sério a busca pelo Espírito? Você está levando a sério? Será que para você é qualquer coisa? Será que é só uma lenda? É só um emocionalismo? É a histeria? Será que ser cheio do Espírito Santo é isso? Hoje, meus amados, nós vamos aprender o que é ser cheio do Espírito Santo. Amém, queridos? Porque nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Irmãos, vejam que coisa. Eu gosto sempre de contar como eu chego, né, até esse ponto de vir ministrar a palavra. Gosto sempre de contar, porque eu também gosto de ouvir quando os pregadores contam, não é? Veja só, o diácono Ricardo, meu filho, ele vem me perturbando faz um tempo por um esboço que eu fiz. E eu não me lembro a inspiração que eu tive. Eu me lembro do esboço, mas não me lembro como foi que eu cheguei a isso. Eu fiz um paralelo entre Paulo e Sansão. Não me pergunte o que foi que eu coloquei. Eu até estou querendo saber o que foi que eu coloquei, mas eu me lembro desse esboço. E ele vem me falando: pai, lembre-se desse esboço, tente procurar. E eu procurei nos meus 6 livros, né, de coletâneas de esboço, eles não estão lá, e eu comecei a procurar nas minhas pastas, né, que eu tenho muitos esboços inéditos, estão lá alguns já pregados também, algumas partes que eu não terminei, estava lá buscando tal. Enquanto eu estava vendo esses esboços, aí eu achei um esboço que me chamou a atenção. Nunca preguei esse esboço, já preguei sobre o assunto, mas esse esboço específico não. Inclusive, ele está aqui. Né? Para os irmãos verem que faz tempo que eu escrevi, foi a caneta. E eu me lembro especificamente que eu escrevia dos dois lados, e isso era um problema, porque eu tinha que puxar da Bíblia e botar de novo debaixo do clipe. Isso era um problema, porque eu sempre sou muito prolixo, né? E eu achei esse esboço, irmãos, e
Esse esboço Deus falou comigo. E eu disse, então, Senhor, eu entendo que eu tenho que levar esta palavra para o teu povo. Amém, irmãos? Então receba nessa noite, para você dar valor realmente o que é ser cheio do Espírito Santo. E quando, meu querido e minha querida, você estiver de fato cheio do Espírito Santo, que você se agarre a essa experiência e nunca queira estar vazio dele. Amém, amados? Mas, em primeiro lugar, o que é ser cheio do Espírito Santo? Pergunte aí para você mesmo o que é ser cheio do Espírito Santo. Não, é para você mesmo, não é para o seu irmão, não. Nossa igreja é diferente. Por aí, pergunta ao seu irmão, não. Pergunta a você mesmo, né? Você tem que fazer assim, o que é ser cheio do Espírito? Então, meus amados, em primeiro lugar, o que é ser cheio do Espírito Santo? Aqui no versículo 18... a palavra do Senhor diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, faz um paralelo entre estar ébrio, não é? Estar bêbado, estar cheio de vinho, e está cheio do Espírito Santo, está tocado pelo Espírito. E aí, irmãos, por que ele fez esse paralelo? Justamente, irmãos, porque, em primeiro lugar, quem bebe, né, quer fugir de uma certa realidade. Sim ou não, irmãos? Graças a Deus, ninguém aqui bebeu. Graças a Deus, ninguém bebeu, mas eu já fiz muito uso desse negócio. E eu sei, irmãos, não é que você sai dizendo, eu vou esquecer os meus problemas. Tem até uma música muito engraçada, né? Hoje eu vou beber para esquecer meus problemas. Mas a pessoa não sai assim. A pessoa, né, sai para se divertir, como se diz, e vai tomar uma bebida alcoólica, não é assim? Mas lá no íntimo, ele está querendo fugir de uma realidade. Porque enquanto ele estiver sóbrio, ele vai experimentar aquela dura realidade. Mas quando ele estiver ébrio, quando ele estiver embriagado, as coisas ficam melhores, ele fala com mais fluência, ele vai estar muito divertido, ele vai zombar das pessoas, as pessoas vão zombar dele, a experiência fica diferente. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Ainda que, né, depois disso, tudo que vem daí, só vem desgraça, dissolução, como diz a palavra, só vem tudo que não presta, mas aquela experiência para ele é boa. Vocês vão estar entendendo, irmãos? E quando Paulo colocou lado a lado o estar cheio do Espírito, estar embriagado, ele estava falando disso. As pessoas bebem para se sentir melhor, as pessoas bebem para fugir de uma realidade, e quem está cheio do Espírito Santo, eles também sentem-se melhor. Não é apenas um sentimento, mas é um estado total. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque existe um aditivo espiritual na sua alma, e estar cheio do Espírito Santo, ao contrário de estar bêbado, não é fugir de uma realidade, é enfrentar a realidade com a ajuda do Espírito Santo, com a alegria, a paz e a estratégia que o Espírito Santo de Deus dá. Os irmãos entendem, irmãos? Então, quando Paulo falou isso, ele estava dizendo, ei, sejam cheios do Espírito, porque quando vocês estão bêbados, vocês pensam que está tudo bem, está tudo ok, mas não está. Mas quem está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo trabalha dentro e trabalha fora dele, porque o Senhor vai mexendo na realidade dele até que ele chegue aonde Deus quer. Amém, irmãos? E também vai mexendo no interior, transformando os seus afetos, transformando as suas vontades, de tal forma que nós estejamos alinhados com a vontade de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Em segundo lugar, irmãos, quando o apóstolo Paulo ele fez esse paralelo entre estar bêbado e estar cheio do Espírito Santo, ele também estava falando, irmãos, que estar bêbado é estar dominado pelo álcool. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Porque a pessoa, ela fica num estado de domínio do álcool, ela não tem mais domínio de si. Irmãos, graças a Deus, ninguém aqui bebeu, mas quando eu bebi há 30 anos atrás, mais de 30 anos, às vezes eu tentava falar e não saía. Na minha cabeça eu estava falando. Só que na realidade eu não estava falando. Não saía nada. Vocês vão estar entendendo porque o álcool me dominou. Às vezes, irmãos, o cara quer andar reto e não consegue. Ele vai, o vento vai, né? Vai controlando ele, porque ele sai para um lado e sai para o outro. Porque ele não consegue se dominar. Porque o seu centro nervoso ele está dominado pelo álcool. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E às vezes ele muda a personalidade. Deixa eu dizer uma coisa aqui, um dado.
interessantíssimo para os irmãos e um dado tenebroso. A única droga que consegue mudar verdadeiramente a pessoa é o álcool. Você sabia disso? As drogas, elas impulsionam algumas coisas, mas o álcool transforma a pessoa. Eu conheci pessoas, irmãos, que eram calmas, muita gente boa, mas quando estavam bêbadas eram violentos. Os irmãos entendem, irmão? Eram violentos, se transformavam. Eu era um desses, não é? Nunca, apesar de ser um apreciador das artes marciais, mas nunca gostei de estar em briga, não. Mas eu, estando bêbado ou sobre o efeito de outras coisas, meu irmão, meu amigo, eu era o brabão, eu apanhava com força, mas era brabo. Vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Aquilo me dominava. Então, quem está cheio, né, do álcool, ele está dominado pelo álcool. Então, estar cheio do Espírito Santo, em contrapartida, é ser dominado pelo Espírito. Os irmãos entendem, irmãos? E aí eu faço alusão aqui àquela experiência do profeta Ezequiel, quando ele viu aquele rio que saía do altar de Deus, aquela visão maravilhosa, e o anjo diz a ele: vai, Ezequiel, entra aí, entra nesse rio, e ele anda, né? 1 quilômetro, se não me falha a memória, né? 500 côvados, 1 quilômetro. Aí as águas lhe davam pelos artelhos, né? E ele diz: olha, anda mais um pouquinho, as águas lhe davam pelos lombos, né? Nos lombos não é como a gente entende as costas, mas é na cintura, né? Para ele os lombos era essa religião lombar. Então, as águas estavam ali na sua cintura, e aí Ezequiel, né, ouve o anjo dizer: ei, vai mais adiante, vai mais além. E aí, meus queridos, as águas lhe davam pelos ombros e ele já estava quase sendo dominado pela água, mas ele ainda estava em contato com o chão. Mas o anjo diz: entra mais um pouquinho. Quando ele entra, irmãos, ele diz que o rio era muito profundo, o rio caudaloso, ele não conseguia se dominar. E ele disse: eu tive que deixar ser dominado por aquelas águas, eu fui para onde aquelas águas queriam. O interessante é que ele diz que aquelas águas, por onde passavam, o que estava morto revivia, e o que era salgado se transformava em doce. Olha só, irmãos, aquele rio tipificava o Espírito Santo. E quando o homem está cheio do Espírito, ele é dominado pelo Espírito. Ele vai para onde o Espírito quer. Ele fala o que o Espírito quer. Ele deixa de falar porque o Espírito quer. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Isso é ser cheio do Espírito Santo, é ser dominado pelo Espírito. Pastor, e o falar em línguas e toda aquela manifestação pentecostal, irmãos, deixa eu dizer uma coisa triste, mas é uma realidade para os nossos dias, eu não posso deixar de falar. Nem todo mundo que fala em línguas estranhas está cheio do Espírito. Os irmãos entendem? Nem todo mundo que se diz usado por Deus está sendo de fato usado por Deus, não tem intimidade nenhuma com o Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Existe muita lorota, pessoas que estão imitando as línguas, tem outros que estão inventando línguas, né? A gente costuma chamar a língua de línguas estranhas, tem uns que são estranhas mesmo. Não é? Você já viu? Tocou. Não é um negócio assim, né? Chorou, godô. Não é meu irmão, misericórdia. Eu creio na atualidade dos dons, não é? Inclusive, sou batizado no Espírito Santo. Aqui e ali eu falo em línguas entre eu e o meu Deus. Amém, irmãos? Mas nem todos os que falam em línguas estranhas e têm essas manifestações, na verdade, estão cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? Há pessoas que não têm essas manifestações, mas estão cheios do Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E, meus queridos, meus amados, e quando o apóstolo Paulo ele coloca lado a lado o estar cheio do Espírito com o estar ébrio, é justamente sobre isso, sobre estar de fato dominado pelo Espírito. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que é que domina você? O que é que domina você? São os seus desejos que dominam você? É a vontade de ganhar dinheiro que domina você? São as coisas do mundo que dominam você? O que é que domina? Se é o Espírito Santo que domina você, meu amado e minha amada, a gente está, de fato, sendo controlado pelo Espírito. Estamos, de fato, sendo cheios do Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Conheço um crente que, esses dias, alguém teve um sonho com ele e disse: olha, eu vi pequenos ratinhos assim em cima de você e tal, e eu ia lá e tirava. E esse crente, ele entendeu perfeitamente o que era, pequenas coisinhas,
Você sabe que a gente se pega, às vezes, pequenas coisinhas que a gente diz, mas isso é besteira, deixa para lá, não é? E o Espírito Santo mostrou a outro crente para dizer para esse crente, ei, eu não quero você assim. Sabe por quê, meu irmão? Quem está cheio do Espírito Santo ouve a voz do Senhor. Amém, irmãos? Quem está cheio do Espírito Santo quer andar conforme o Senhor quer que ele ande. É por isso que no Novo Testamento, irmãos, está escrito aquele, né, que está cheio do Espírito Santo, que ande pelo Espírito. Não é só uma experiência, meu amado e minha amada, aqui diferente, né, do estar ébrio, que é uma experiência única, um dia vai passar. Não é assim, meu irmão? A bebedeira, né? A embriaguez, ela passa, mas o estar cheio do Espírito Santo não deve passar na sua vida. Tem que ser, de fato, uma experiência constante. Não é um momento de culto. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Não é num congresso, não é numa festividade de uma igreja, não é nem num show de um ministério de louvor ou de um cantor que você ama. Não, meu irmão. É uma experiência contínua, perene. Os irmãos estão entendendo, irmãos, que não se acaba. Isso tem que ser diariamente. Claro e evidente que nos cultos que nós participamos, meus irmãos, existe uma carga de poder de Deus e nós somos tocados pelo Espírito. Há cultos, irmãos, que a gente pensa que vai subir, não é assim, meu irmão? Está tão bom, está tão tremendo que a gente pensa que as paredes vão tremer, como lá em Atos 4:31, não é, irmãos? Mas essa experiência não pode ficar só aí, meu querido e minha querida. Quando a gente sai do culto, que vai para casa, que acorda no outro dia, na segunda-feira, para trabalhar, para estudar, para interagir, meu irmão, essa experiência tem que estar aqui. Não pode ter ficado no culto, não. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Tem que ser uma experiência contínua. Irmãos, os irmãos entenderam agora o que é ser cheio do Espírito Santo? É ser dominado pelo Espírito, é ter as mesmas vontades que o Espírito quer de nós, é estar alinhado com Deus, não é, irmãos? Mas veja só, meu querido e minha querida, como ser cheio do Espírito Santo, porque de fato, meus amados, pastor, é fácil eu falar, né? Ser cheio do Espírito Santo, beleza. Mas como, meu querido e minha querida, a Bíblia ela é perfeita. A Bíblia ela apenas não diz o que é o certo, ela mostra o caminho. Amém, queridos? Versículo 19, Efésios capítulo 5, versículo 19, nos fala perfeitamente o que como nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Eu vou ler 19, 20 e 21, diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Irmãos, Paulo dá uma explicação profundíssima do que é ser cheio do Espírito. E aqui, para começar, irmãos, esse tópico, eu quero dizer para os irmãos que Paulo ele começa o versículo anterior dizendo assim: enchei-vos do Espírito. Não é assim? O termo grego que ele usou, meus queridos, é um termo de busca constante. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O Espírito Santo ele foi te dado da mesma maneira que ele me foi dado. Vocês vão estar entendendo? Na mesma quantidade, com a mesma essência, com a mesma experiência, né, que ele me deu, que o Senhor me deu, ele te deu também. Portanto, eu não tenho mais do Espírito do que você. Porém, meus queridos, o que nos separa é a maneira como nós buscamos, a intensidade com que nós buscamos o Espírito. É por isso que Paulo ele fala: busquem o Espírito, porque, meu amado e minha amada, a salvação vem do Senhor. Diga glória a Deus. Está na Bíblia, meus queridos. A fé salvífica é um dom de Deus, Deus nos deu, amém? Mas as bênçãos advindas do trono, eu escrevi um livro inteiro sobre isso, viu? As bênçãos da graça. Se você quiser comprar, fantástico livro. Você comprou o livro, ela comprou o livro. Olha, eu vendi um, já vendi um. Então, meus queridos, as bênçãos advindas da graça, irmãos, essas dependem de nós. É uma sinergia. É uma sinergia, ou seja, Deus me deu, mas eu tenho que buscar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então nós temos que buscar o Espírito Santo. Deixa eu
perguntar a você, você tem buscado o Espírito Santo? Ou você tem só buscado a sua sobrevivência? Ou você tem só buscado a sua relevância nas redes sociais? Meu irmão e minha irmã, buscar um conforto na vida, isso é bom e nós temos que buscar. Porém, meus queridos, o alvo da nossa vida não pode ser apenas esse. Nós temos que buscar algo mais, porque nós somos salvos. O Senhor nos escolheu, nós fomos escolhidos pelo Senhor desde antes da fundação do mundo. Foi lido hoje na leitura devocional. Irmãos, nós não somos pessoas comuns, precisamos buscar o Espírito Santo. Deixa eu perguntar de novo a você, você tem buscado? Você tem buscado o Espírito Santo, irmãos? E aí, o versículo 19, ele mostra, né? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Meu amado e minha amada, a música tem um papel importante nessa questão de ser cheio do Espírito Santo. É por isso, irmãos, que eu defendo com todas as forças que o cristão não deve estar escutando música secular. Ah, pastor, uma música bestinha, só fala de amor, mas você não sabe com que intenção aquela música foi feita e o que ela está louvando. Os irmãos estão entendendo, irmão? Toda música é um louvor. Portanto, meus queridos, quando a música ela não louva a Deus, ela está louvando outras coisas, mas os irmãos percebem que aqui o apóstolo Paulo ele chega a dizer que a música, né, o louvor, a música, ela tem o poder de nos carregar, digamos assim, mais para perto do Senhor, nos encher do Espírito Santo. Os irmãos entenderam isso aqui, irmãos? Agora, eu quero me prender em duas coisinhas aqui tremendas que está aqui inserida no texto, que quando nós lemos rapidamente, a gente passa despercebido. Primeira coisa que ele diz assim, falando, veja só, irmãos, há uma comunhão nessa busca do Espírito, falando entre vós. Então não se pode desprezar essa comunhão aqui que nós temos no culto e fora dele. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ah, pastor, mas por quê? Sabe por quê, meu amado e minha amada? Quando eu estou desconectado dessa comunhão com os irmãos, eu, em suma, né, em última instância, eu estou desconectado de Deus. Ah, pastor, então quer dizer que fora da igreja não há salvação? Não estou dizendo isso, irmãos, mas a igreja, a comunhão com os irmãos, e eu estou falando igreja como organismo, como quatro paredes também, e a comunhão com o irmão, meu querido e minha querida, é importantíssimo na busca do Espírito Santo. Vocês vão estar entendendo, irmão? Só quem já teve um colega de oração sabe, né, do que eu estou falando. Só aquele que já teve um colega de estudos bíblicos sabe do que eu estou falando. Só aquele que já fez parte, né, de um ministério de louvor, já cantou com alguém, já cantou no coral, num grupo, num conjunto de jovens, sabe do que eu estou falando? Que essa sinergia entre nós, irmãos, é importantíssima, falando entre vós. Então nós não podemos nos isolar. Um crente sozinho, ele se acaba. Os crentes do passado, eles costumavam dizer, irmão, vamos chegar mais junto aqui, todo mundo juntinho, porque uma brasa longe... Sulamita é a mais velha de todos nós aqui, a pastora Sulamita, ela se lembra muito bem disso. Então, mas ela é a mais velha de todos nós aqui mesmo. Uma brasa tirada da fogueira, ela se apaga, sim ou não? E as brasas que estão juntas, elas permanecem, né, horas e horas a fio. Então, nessa comunhão com os irmãos, nós somos cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? Mas, entretanto, meus queridos, eu quero que observem o seguinte, o resto do versículo. Entoando e louvando o quê? Não. Entoando e louvando de coração. Irmão, o meu coração não está em você. Meu coração está onde? Não, meu coração está em ti, não está em mim. Né? Sim, o meu coração está em mim. Vocês vão estar entendendo o que eu estou falando, irmão? O meu coração está em mim, portanto, eu devo ter uma devoção entre eu e Deus no meu coração. Devo adorar a Deus em comunhão, mas eu devo ter um momento de oração, eu devo ter um momento de louvor, um momento de ter minha devocional com Deus, eu e o Senhor. Vocês vão estar entendendo, irmão? Ah, pastor, e quantas horas isso tem que ser? Quanto tempo isso tem que ser? Isso é você com Deus. Se você tem a chance de passar um dia inteiro na presença de Deus, amém, glória a Deus, que coisa tremenda. Mas se você só tem minutos, se você só tem meia hora por dia, 1 hora por dia, que assim se faça, mas que essa comunhão seja diária entre você e Deus. Vocês vão estar entendendo, irmãos? A Bíblia diz, né, orai sem cessar.
E como é que a gente ora sem cessar? Pastor, se eu tenho que ir ao banheiro, eu tenho que comer, eu tenho que conversar, eu tenho que me divertir, então eu estou quebrando esse versículo. Não, meu irmão, mas se você reserva um momento todos os dias para orar, você está orando sem cessar. Os irmãos entendem? Se você reserva todos os dias um momento para ler as Escrituras, você não está cessando a sua comunhão, você tem comunhão diária com Deus. Amém, irmãos? Se você reserva um tempo para o Senhor no seu coração, você está tendo comunhão com Deus, você será cheio do Espírito Santo. Você pode dizer glória a Deus? Versículo 20, irmãos, nos fala algo tremendo. Dando sempre graças a Deus pelo quê? Não, eu li errado. Eu estou com o versículo da ARC na cabeça, né? E aqui é a versão ARA. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, quer ser grato a Deus, aliás, quer ser cheio do Espírito Santo, seja grato a Deus. Viva uma vida de gratidão pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Irmãos, entendem, irmãos? Seja grato a Deus. Irmãos, a gratidão ao Senhor tem um poder tremendo. Quando as coisas vão mal na sua vida e você diz, Senhor, eu sou grato, porque eu não estou entendendo, mas eu sei que dessa situação sairei mais forte. Irmãos, isso tem um poder tremendo. Quando as portas se fecham e você diz, Senhor, eu louvo a Deus, porque tu sabes, tu vê mais além. E se a porta se fechou porque não era para mim, irmãos, quando nós somos gratos, as portas se abrem, nós somos cheios do Espírito Santo, nós entendemos a providência de Deus nas nossas vidas. Eu vi uma charge uma vez de um cristão andando e Deus colocando a mão, ele estava andando sobre o abismo e cada passo que ele dava era Deus colocando a mão. E se a providência de Deus na sua vida, meu irmão, você não sabe nem para onde está indo, mas Deus está te conduzindo, está te sustentando por este caminho. Portanto, seja grato a Deus. E quer que eu diga mais, irmãos? Aqui o texto não diz isso, mas deixa eu dizer uma coisa a você. Seja grato também às pessoas, porque a pior coisa do mundo é uma pessoa ingrata. É ou não é, meu irmão? Você faz as coisas pela pessoa, parece que está fazendo, né? Como é que chama? É obrigado, não é? Parece que é você que está fazendo um favor à pessoa, quando na verdade é o contrário, né? Ou o contrário, né? Parece que você deve alguma coisa à pessoa. Irmão, seja grato, porque isso também agrada ao Senhor. Amém, queridos? Então, ser grato a Deus me faz ser cheio do Espírito Santo. Ser grato a Deus em nome do Senhor Jesus. Irmãos, e olha só, versículo 21. Vamos ler. Irmãos, é servir ao meu irmão. Quando eu sirvo as pessoas, quando eu sirvo ao meu irmão, eu estou cheio do Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? O Espírito Santo me enche. Irmãos, que coisa maravilhosa quando você é generoso com outra pessoa, com outro irmão. Meu querido, minha querida, às vezes você fica, meu Deus, eu vou dar isso aqui. Cara, eu vou ficar sem. Mas depois que você dá, meu irmão, é uma alegria. É uma coisa tremenda. É ou não é, meu irmão? Eu aprendi isso com minha esposa, porque a Sulamita não sabe ter duas coisas, né? Muito tempo ela dá uma. E eu ficava, meu Deus, Jesus, mas eu aprendi com ela, meu irmão. E depois que a gente abre a mão e a gente é generoso, irmão, não tem coisa melhor nesse mundo. E além disso, Deus nos abençoa. Quer ser cheio do Espírito Santo, meu irmão? Sirva seu irmão. Amém, meu irmão? Não tenha amizades por interesse, mas seja amigo sincero. Amém, queridos? Seja amigo, seja generoso, e você vai ser cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então nós já entendemos, né, o que é ser cheio do Espírito Santo. Nós já entendemos como ser cheio do Espírito Santo. Agora nós precisamos reconhecer se nós somos cheios do Espírito Santo, se aqueles que estão ao nosso redor são cheios do Espírito Santo, quais são as características de quem é cheio do Espírito Santo? Abra sua Bíblia aí na mídia, né? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Olha só, irmãos, as características de quem é cheio do Espírito Santo. Diz assim, mas o fruto, no singular, o fruto do Espírito é...
Essas 9 características são características de quem é cheio do Espírito, porque Paulo fala do fruto do Espírito Santo. Não são frutos, é um fruto só com 9 características, é como uma laranja. A laranja é uma só, mas ela tem diversos gomos, não é assim, meu irmão? Assim é o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Então, se nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos que ter essa característica dessas 9 funções do Espírito em nós. E ele começa dizendo o amor, não é, irmãos? Uma pessoa que não é amorosa, ela não está cheia do Espírito Santo. Mas em contrapartida, uma pessoa amorosa, ela é cheia do Espírito Santo. E aí eu faço alusão lá a 1 Coríntios capítulo 13, né? Que diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Não é assim, meu irmão? Uma pessoa amorosa, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Uma pessoa que não é amorosa, mas pelo contrário é rancorosa, gosta de estar em confusão, puxando briga. Irmãos, essa pessoa não é cheia do Espírito Santo. Amém, queridos? E a segunda característica é o quê, irmãos? Diga bem forte, é o quê? Alegria. Alegria, meus queridos. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é um crente alegre. Isso não quer dizer um crente palhaço. Vocês vão estar entendendo, irmão? Não quer dizer um comediante, mas quer dizer um crente alegre. Dele exala a alegria do Senhor. Salmo 16, versículo 11 diz que na presença do Senhor há fartura de alegria e na sua destra delícias perpetuamente. Se o cristão ele está cheio do Espírito Santo na presença de Deus, ele tem que ser transbordante de alegria. Amém, irmãos? Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Isso me dá força, tanto quanto dá força ao outro ser cheio do Espírito Santo, é ser alegre. A terceira característica é o quê, irmãos? Paz, meus queridos. Mas não é só ter paz, mas é também ser pacificador. E aí eu faço alusão também a Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Não é assim, irmão, que diz? Pacificadores. Não é só você ter a paz, mas você fazer a paz. Irmão, sabe aquela pessoa que gosta de fazer um comentário com um, fazer um comentário com o outro, depois sai para ver a briga? Essa pessoa, meu irmão, nunca foi cheia do Espírito Santo. Vocês vão estar entendendo, meu irmão? E como tem pessoas assim no nosso meio. Irmão, quando eu era criança, tinha uma brincadeira entre nós, uma brincadeira muito saudável, que um chegava e dizia, olha, falou da tua mãe, viu? Aí chegava lá no outro, olha, disse que tu era não sei o quê. Aí, só para ver a briga. Vocês vão estar entendendo, meu irmão? Isso era uma brincadeira de criança, brincadeira saudável, né? Disso saía muitas risadas boas, né? Enfim, saía muita confusão. Mas dentre nós, irmãos, existem crentes assim. Um crente desse não é cheio do Espírito Santo. Vocês vão estar entendendo, meu irmão? Mas um apaziguador, um que quer ver a paz, aquele, meu irmão, que quando ouve uma fofoca diz, acabou por aqui, de mim não vai sair. Irmãos, esse crente é cheio do Espírito Santo. Você pode dizer glória a Deus? Qual é a quarta característica, irmãos? Longanimidade, meus queridos. Paciência. Eita, Jesus. Agora tocamos num ponto difícil, né? Ter paciência, meu irmão. Não é uma pessoa apenas agoniada, que quer as coisas rápido, não, meu irmão. Mas é ter paciência, meus queridos, saber esperar. Irmãos, quantos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que não souberam esperar e acabaram fazendo besteira. Hoje, né, nós estamos no grupo de leitura e hoje nós vemos o exemplo de Saul. Saul não soube esperar por Samuel. Ofereceu o sacrifício, meu amado e minha amada, e perdeu o reino por causa disso. Fez algo que ele não deveria fazer antes do tempo, fora do tempo, e acabou perdendo a bênção de Deus. Ele passou, a partir dali, a sua vida foi uma derrocada, ladeira abaixo, porque não soube esperar. Irmão, seja paciente. Amém, queridos? O fruto do Espírito Santo em nós nos torna uma pessoa paciente. Irmãos, a quinta característica qual é, irmãos? Irmãos, ser uma pessoa gentil, meu irmão, tratável, não é? Quanto crente bruto, não é, meu irmão? Quanto crente intratante, não é assim, meu irmão? Fala e não cumpre.
Não é desse jeito, meu irmão? Isso já é também mentiroso, né? Isso é infidelidade, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Mas pessoa gentil, meu irmão, quem é cheio do Espírito Santo é gentil. Vocês vão estar entendendo, irmãos? É uma pessoa, meu amado e minha amada, que ainda que lhe afrontem, que falem palavrões contra ele, ainda que ele alce a voz para ele, ele fala a verdade, mas com a gentileza. Vocês vão estar entendendo, meu irmão? É como se dizia no passado, dá uma tapa de gato. Você sabe uma tapa de gato? Como é, irmão? A tapa de gato é o seguinte: você olha a patinha do gato, só tem pelo, né, meu irmão? Mas quando vem a tapa, dentro vem as unhas, né? Cabanhando. Então, que exemplo terrível. Mas é mais ou menos isso, meu irmão. Você ser gentil. Vocês vão estar entendendo, meu irmão? Sabe por quê? Porque aí você está glorificando a Deus na sua vida. Amém? Quando era para você ser rude, quando era para você ser violento, você tratou com gentileza. Amém, irmãos? Já viu aquele ditado, gentileza gera gentileza? Isso, meu irmão, é um ditado perfeito. Não é? Brutalidade gera brutalidade. Ignorância gera ignorância. Vocês vão estar entendendo, irmão? E nós é que fazemos o ambiente. Eu estou preparando uma outra mensagem. Não sei quando Deus vai me autorizar a trazer, mas fala sobre isso. Nós é que fazemos o ambiente, meu irmão. Se eu sou todo retraído, todo grosso, todo na minha, eu vou receber o que de volta, meu irmão? Se só eu que quero, só eu que posso, só eu que faço, só eu que falo, só eu que sei de tudo, meu irmão, eu vou receber o que de volta? Seja gentil. Amém, irmãos? A sexta característica qual é, irmãos? Bondade, meu irmão, é ir atrás de ser generoso. Ser generoso é algo no coração, bondade é fazer. Vocês vão estar entendendo? Ser uma pessoa boa, fazer justiça. Vocês vão estar entendendo, meu irmão? Se você vê, meu querido e minha querida, por exemplo, uma pessoa querendo, um cego querendo passar, né, esses negócios de transeunte, como é que chama? Faixa de pedestre. Seja bondoso, vá lá. Irmão, uma vez, tem um senhor que ele é bem conhecido aqui como profeta de uma certa seita que tem por aqui, né? Tem ali nos bancários e tal. E ele é bem conhecido aqui nessa região. E eu me lembro que eu estava ali na principal direto e eu vi ele anda sem bengala. Ele é um cara que é doido, cego sem bengala. E ele anda fazendo assim, né? Todo mundo já vê ele de longe, já sabe que já vai sair de perto, porque ele anda, eu acho que você conhece ele. Ele mora ali mais ou menos perto do Bradesco, ali, nas ruas de trás ali do Bradesco. E ele sai andando fazendo assim para tocar nas coisas. E eu vi que ele estava querendo atravessar o sinal. Aí eu peguei, não é? Eu não sabia, irmão, que os cegos não gostam. Um dado, viu, para você. O cego não gosta que você pegue nele para levar ele para o outro lado. Ele tem que pegar em você e você sai arrastando. Eu peguei no braço dele e ele saiu, sai. E eu, não, vou levar você. E eu saí meio que arrastando ele e ele puxando para cá e tal. E eu levei ele para o outro lado. Duas coisas. Primeiro, eu descobri que ele puxou assim, não gosto que ninguém toque, não. E a segunda coisa, ele não queria atravessar, ele queria passar mais ou menos em direção à casa do Rivaldo ali. Eu digo, benção. Aí levei ele de volta. Aí eu descobri que ele disse, não, deixa eu pegar no seu braço. Aí ele pegou aqui, né? Irmãos, seja bondoso, amém? Essa bondade foi uma bola fora, mas seja bondoso, meu irmão. Amém, queridos? A outra característica, a sétima, é o que, irmãos? Fidelidade, irmãos, algo que sumiu nos nossos dias. Ser fiel, amém, irmão? Seja fiel à sua família, seja fiel ao seu cônjuge, seja fiel à sua igreja, seja fiel ao evangelho, seja fiel à palavra. É isso que está faltando, irmãos. As coisas hoje são líquidas. Tem um filósofo que ele é tão grande, tão maravilhoso, que eu esqueci o nome dele, que ele escreveu um livro, né, chamado Sociedade Líquida, que ele trata sobre isso, né? Como é Bauman, né? Zygmunt Bauman, muito bem, ainda bem que eu tenho ali um outro apaixonado por livros, né? Sociedade líquida, tudo se dissolve. Amém, meu irmão? Seja fiel, assim você é cheio do Espírito Santo. A sétima característica qual é, irmãos? Mansidão, meu irmão, ser manso, não é? Ser manso é aquela pessoa que não conseguem tirar ela do seu estado de mansidão. Ele é manso em todos. Ele vive, né, com esse paradigma. Não quero briga com ninguém, é manso. Amém, queridos? Agora, ao contrário, irmão, a gente vê tanta pessoa braba, bruta, né? Irmãos, eu não tenho como deixar de falar, meus queridos, que tem tanta gente que cospe línguas estranhas de todo jeito, mas pisa no calo para ver. Não é? Cadê a mansidão? Não é verdade, irmãos? Tem pessoas aí, meu irmão, revestidas de ouro nos púlpitos. Vai mexer para ver.
meu irmão, a pessoa vira um monstro. Cadê a mansidão? Não é assim, meus queridos? É claro e evidente, irmãos, que há momentos que a gente realmente perde a cabeça, mas que isso não seja uma constância na nossa vida. Os irmãos estão entendendo? Somos seres humanos. Em algum momento vai acontecer, mas viva com esse paradigma de ser manso, porque quem é cheio do Espírito Santo é manso. Amém, queridos? Eu já perdi a conta. O próximo qual é, irmãos? É o 9º, né? Domínio próprio. Irmãos, em outra versão diz temperança. O domínio próprio, sabe o que é, meu irmão? É a pessoa segurar a onda, não é? E aí, meus queridos, eu sempre digo aqui na igreja, vou continuar dizendo, quanto mais controlado o homem e a mulher for, mais cheio do Espírito Santo. Por aí, irmãos, tem-se uma visão diferente. Quanto mais descontrolado, quanto mais mal educado, botar o dedo na cara, eu falo mesmo na cara. Eita, esse tem autoridade. Não é que se diz por aí, meu irmão? E a Bíblia diz, quanto mais temperante, quanto mais controlado, mais cheio do Espírito Santo. Você pode dizer glória a Deus, irmão? E eu não tenho como deixar de terminar esse esboço sem citar Jesus Cristo, não é, irmão? Porque mexeram com ele de todos os jeitos, inclusive fisicamente, e ainda zombaram. Mas ele foi temperante. Ele chegou a dizer, homem, né? Ele disse para Pilatos, você está pensando que você que vai me condenar à morte, eu estou entregando a minha vida. Ele disse para Pedro, né, lá em João 18, quando Pedro cortou a orelha de Malco, ele diz, ora, se eu quisesse, eu chamava legiões de anjos que viriam aqui me salvar, mas eu não quero. Ele foi temperante, ele segurou até o final. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Conheço um crente, meus queridos, que esses dias, um outro camarada chegou para ele e disse assim, você não foi homem, sua palavra não foi de homem. E esse crente, meu irmão, esquentou as orelhas e ficou... Disse, eu não vou responder à altura, porque, em primeiro lugar, eu sou crente. Eu só vou dizer a você, isso não se diz para outro homem, mas vai em paz, a gente se vê no arrebatamento. Sabe por quê, meu irmão? Não é porque a pessoa é superior. Não, meu irmão. É porque pesa sobre nós isso. Temos que ser temperantes, domínio próprio. E quer ver outra, meu irmão, domínio próprio, domínio da língua. Porque tem tanta língua frouxa por aí, né, meu irmão? Fala demais. Não é assim, meu irmão? Fala do outro. Fala até dele mesmo, às vezes, dele e dela mesmo. Irmão, cuidado, seja temperante. A Bíblia diz, lá no livro de Provérbios, um homem que não se domina é como uma cidade sem muros. Você já imaginou a sua casa sem porta? Quanto tempo as suas coisas iam ficar dentro de casa? Não é, irmãos? Quanto tempo? Irmão, então que nós sejamos cheios do Espírito Santo, que sejamos temperantes. E, meus queridos, para concluir, eu quero dizer a você, busque o Espírito Santo. Você sabe... né, que ser cheio do Espírito é ser dominado por ele. Claro que em algum momento você vai chorar, você talvez tenha até, né, algum estereótipo emocional, mas ser cheio do Espírito Santo não é só isso, não, vai além. Vai ter momentos que você vai falar em línguas, vai ter momentos que você vai ser usado com os dons, mas isso não é tudo, é muito além. Amém, irmãos? E todos esses adjetivos que nós vimos aqui, meu irmão, são as características de quem é cheio do Espírito Santo. Então, se avalie e veja se você está alinhado com essas características e alinhada, porque se você não está, busque o Espírito Santo para estar, porque assim nós temos que ser cheios do Espírito Santo. E sabe de uma coisa, meu irmão? O que essa geração precisa são pessoas de verdade cheias do Espírito Santo. Amém? Pessoas cheias do Espírito Santo para glorificar Deus nessa geração. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus.